Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é quarta-feira, dia 21/10/2020. Nós vamos aí para mais uma aulinha, nós vamos para Geografia. Então, se prepare, pegue o seu material e vamos lá. Abra o seu livro integrado aí na página 324, vamos estudar até a página 326, certo? Nós vamos falar aí sobre elementos da paisagem, nós vamos falar sobre o relevo. E aí nós temos uma perguntinha aí no nosso livro. Você sabe em qual parte do planeta Terra nós vivemos? Em qual parte? Nós vivemos na superfície da Terra, certo? Nós não vivemos dentro da Terra. Nós vivemos na superfície, certo? Essa superfície, ela não é plana e nem regular. Como assim, professora? Olha, ela não é uma superfície reta. Ela tem elevações, certo? Altos, baixos, e algumas partes dela é coberta por vegetação e outra parte ela é coberta por água, tá? Pelos mares, pelos oceanos. Como assim? Tem essa elevação debaixo da água? Sim, certo? Não, abaixo lá da água não é reto não, tá? Ele também tem elevações, assim como na superfície, certo? E como se chama o conjunto desses altos e baixos? Bom, como se chama esse conjunto de altos e baixos? Ele é chamado aí de relevo, certo? E nós vamos falar aí sobre ele, certo? O relevo é o conjunto de formas de altos e baixos da superfície da Terra. Nós vamos ver aí o relevo natural. Essas formas diferentes, né, terrenos planos, montes, subida, descidas, depressão, são resultado da ação do tempo, da erosão dos ventos, das chuvas e de fenômenos como furacões e tsunami. Ou seja, essa forma, é, essas várias formas que a superfície tem, alto, baixo, plano, que tem algumas partes que são planas, certo? Ou seja, são retinhas. Essa formação ela é decorrência do tempo e elas acontecem aí por diferentes formas. Daí nós temos aí algumas formas que é a forma natural, né, que é causado aí pelo vento, pela chuva, por fenômenos como furacões e tsunami, né? Passou um furacão ali e aí arrancou ali árvore, arrancou alguns pedaços de terra. Então isso vai modificar ali o relevo daquela região. A chuva em um determinado lugar onde chove muito, 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 muito mesmo, a terra ela fica muito encharcada, né? Às vezes ela acaba caindo ali aquela terra, ela vai modificar ali o relevo daquele local. Ou mesmo só o processo da água natural, por exemplo, em um rio, ele vai, durante muito tempo, a água do rio ali passando, acaba que aquele espaço que era pequeno acaba ficando maior, né? As suas laterais, ao bater da água, ela vai quebrando, isso vai mudando o relevo daquele local. E eu digo que isso é um relevo natural. Por que natural? Porque não houve a ação humana, foi uma ação aí natural da natureza, né? Não temos como impedir, foi algo natural, certo? Ao longo de milhares de anos, a paisagem foi se modificando com o relevo, adquirindo formas diferentes. Quando a paisagem não sofre interferência da ação humana, nós dizemos que ela é uma paisagem natural. A gente estuda desde o primeiro ano paisagem natural e paisagem modificada, né? Paisagem natural é aquela que o homem não mexeu, ela tá lá bonitinha. E a modificada é que sofreu a ação do homem. Então, quando nós dizemos aí que a paisagem, desculpa, ela não houve interferência humana, ela é natural, certo? Mas ela modifica o relevo daquele local. E os agentes que modificam o relevo natural, por sua vez, pode ser interno e externo, certo? Então vamos lá ver. Olha lá a paisagem natural, nós temos aí, né?
algumas imagens. E nós vamos ver os agentes internos que modificam essa paisagem natural, certo? Natural, ou seja, não foi o homem que mexeu. São aqueles que atuam no interior do planeta, como o tectonismo, que é o movimento provocado por terremotos, tá? O vulcanismo, que é o movimento provocado pela erupção de vulcão, né, que despejam aí lavas, né, material incandescente que cobre extensa área depois que endurece, alterando o relevo. Ou seja, lava é aquilo que sai lá do vulcão, certo? Ou seja, a lava é esse material aí incandescente, ou seja, que sai, né, que nem a imagem pegando fogo. E depois, quando ela entra em contato com a atmosfera, depois de um tempo, ela vai endurecer, vai formar placas grossas. E isso vai modificar o relevo ali, tá? Então, esses são agentes internos, né? Ou seja, vieram de dentro, né? Que modificaram ali aquele local, certo? Há também aí os terremotos, né? Que são como se fossem pequenos choques, né? São as placas tectônicas que se chocam e aí acabam aí causando aí alguns terremotos e isso faz a mudança também aí no relevo, tá? No relevo natural. Agentes externos são os fenômenos que atuam na superfície do planeta, como vento, água, as geleiras, certo? Esses são os agentes externos. A chuva, como eu mencionei, quando ela cai em um local muito grande, ela modifica o relevo, tá? A água do rio, né, ao bater em um determinado local por muito tempo, ela vai modificar. Nós temos um exemplo aí, por exemplo, aqui à frente, né, de Macapá, o rio Amazonas. Quem já foi ali na Praça Beira Rio, agora foi construído aí uma barreira, né? Eu nem sei como está hoje, porque faz muito tempo que eu não vou lá, né? Para proteger, né, ali a terra mais do impacto da água quando vinha com muita força, ela acabava aí aquela terra desmoronando, tá? E aí foi construída aquela barragem. Nós temos um outro local também, ainda no estado, que é lá no Bailique, né, que algumas casas, até mesmo escolas, já saíram ali de próximo do rio, porque a força da água vem batendo na terra e acaba desmoronando. Ou seja, isso vai modificar o relevo. E esse é um agente externo, certo? Olha lá, são agentes externos, né? As geleiras também são agentes externos, certo? E nós vamos falar aí sobre o relevo modificado, certo? Os seres humanos, desde que surgiram no planeta Terra, interferem na paisagem, pois precisam construir abrigos, vilas, cidades, além de plantar, criar estradas, pontes, túneis, barragens, rios e mares. A interferência dos seres humanos na superfície terrestre deu origem ao que chamamos de relevo modificado. Lembra da paisagem? Pois a mesma coisa. Em determinados locais é necessário mexer ali, né? Quando vai se construir uma rua, a gente tem aí na imagem, por exemplo, você vê que era uma pequena montanhazinha, foi necessário cortar essa montanha para poder colocar ali a rua, né? Os túneis, por exemplo, os túneis, né, são aí foi uma parte do relevo montanhoso, né, que foi feito ali um buraco, né, para fazer um túnel para atravessar de um lado para o outro. Essa modificação quem fez? Foi o homem, não foi uma modificação natural, certo? Foi o homem quem modificou esse relevo aí, certo? Olha, no relevo natural, para que a mudança ocorra, ela passa um bom tempo, tá? É muita chuva, né? É muita chuva para que a chuva consiga modificar o relevo daquele local. Ele passa anos, passa muito tempo mesmo, certo? Mas com a ação do homem é bem rápido,
né? É bem rápido que aquele ambiente ali, ele é mudado, o relevo é mudado, a paisagem, ela é mudada, certo? Altitudes e formas de relevo. As altitudes do relevo são sempre calculadas em relação ao nível do mar, que é contado como zero. A partir daí, calcula-se as altitudes, dizendo, né, por exemplo, que o topo de uma montanha tem 500 metros de altura. Isso significa que ela está a 500 metros acima do nível do mar, né? O mar está aqui e eu vou medir daqui para cima, certo? E aí o mar é o meu número zero e só a partir daí que eu vou começar a contar, certo? Então, determinado local, né, determinada montanha está a tantos metros acima do nível do mar, certo? Então, nós temos aí, né, alguns, falando aí dos nossos relevos, nós temos as principais formas de relevo encontradas na superfície terrestre, e nós vamos ver elas agora, certo? Nós temos as montanhas, que são formas de relevos que se caracterizam pela elevada altitude em comparação com as demais altitudes da superfície da Terra, tá? Nós temos aí as montanhas, veja aí o exemplo, tá? Nós temos os planaltos, são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana. Elas não são muito altas, tá? Mas também não são planas, certo? Nós temos as planícies, que são áreas planas e com baixa altitude, normalmente muito próxima do nível do mar, certo? O nível do mar é zero, ou seja, então são planícies, elas são bem retinhas, né? Nós temos as depressões, que são áreas rebaixadas que apresentam as menores altitudes da superfície terrestre, certo? E por fim, nós temos aí as serras, que são formadas através do desgaste das montanhas. Uma das principais características das serras é o formato bastante arredondado do seu topo, formando aí quase que uma meia laranja, certo? Então essas aí são os principais tipos de relevo aí da nossa superfície, certo? Então, a nossa aulinha de hoje foi isso, tá? Aí falando aí sobre a paisagem natural, né? Começando aí pelo relevo. E nós temos uma atividadezinha aí na página 325, né? E ela vai aí até a página 326, certo? Então, desejo vocês aí um bom dia, certo? Ótimos estudos e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, tchau, tchau e até a próxima.